Ela só queria um teto para dormir. Mas acabou entregando mais do que devia. Humilhada, rejeitada e desacreditada por todos, ela se perdeu nas sombras de um mundo cruel. Mas o destino tinha outros planos. E o que parecia o fim, foi apenas o começo de uma virada inacreditável. Cara chorando faíscas. Essa história vai tocar o seu coração e te mostrar que, mesmo nas maiores quedas, Deus pode levantar reinos com quem foi pisado. Fique até o fim, porque o final vai te arrepiar. Capítulo 1 – O abrigo e o medo. Helena tinha apenas 27 anos quando foi colocada diante da mais difícil escolha da sua vida. O céu da cidade estava coberto de nuvens carregadas, refletindo exatamente o que se passava dentro dela. Desempregada, sem família, sem dinheiro e com o estômago vazio há dias, ela caminhava sem rumo pelas ruas cinzentas de uma metrópole que não perdoava os fracos. Dormira em bancos de praça, abrigara-se em banheiros públicos, e já não chorava mais, como se as lágrimas tivessem fugido dela também. Não havia ninguém a quem pedir ajuda, ninguém que a chamasse pelo nome. Helena era, naquele momento, uma invisível. Até que viu uma placa: Abrigo Feminino Esperança, refeições, cama e apoio social. Ela hesitou. Tinha medo. Sabia que lugares assim muitas vezes escondiam segredos. Mas a fome e o frio gritavam mais alto. Ao entrar, sentiu o cheiro de sopa quente. As mulheres que a rodeavam carregavam nos olhos histórias semelhantes. Umas com filhos, outras doentes, algumas caladas, outras falantes demais. Mas todas machucadas pela vida. Foi ali que conheceu Domênico. Ele era o coordenador do abrigo. Gentil, jovem, carismático. Tinha um sorriso fácil e ofereceu ajuda imediata. Era bonito demais para parecer perigoso. E foi justamente isso que o tornava mais cruel. Nas semanas seguintes, Helena começou a receber atenção especial. Ganhava porções maiores de comida, roupas em melhores condições e palavras doces. Domênico se aproximava a cada dia, cruzando a linha tênue entre cuidado e sedução. Até que, numa noite, ele foi direto. Você sabe que nada nesse mundo é de graça, não sabe? Helena gelou. Quis fugir, mas não tinha para onde. Sentia-se suja só de ouvir aquilo. Mas cedeu. Porque precisava de um lugar para dormir. Porque estava cansada. Porque, no fundo, acreditava que merecia aquele destino. Naquela noite, Helena se entregou. Em troca de abrigo. E odiou cada segundo. A porta que nunca se abriu. O inverno chegou mais cedo naquele ano. E com ele, uma garoa fina, insistente, que parecia querer lavar as ruas de São Paulo de toda a sua sujeira, sua pressa, sua indiferença. No meio dessa cidade cinzenta, em uma calçada qualquer do bairro da Liberdade, estava sentada uma mulher de olhar vazio, cabelos molhados e pés descalços. Seu nome era Lorena. Ela segurava nos braços um casaco sujo, que um desconhecido havia deixado por pena. Debaixo daquele tecido mal cheiroso, havia um corpo faminto, uma alma estilhaçada e uma história que ninguém parava para ouvir. Lorena já tivera casa. Já tivera família. Já fora uma moça estudiosa, de olhos esperançosos e sonhos de independência. Mas tudo começara a desmoronar em um dia que parecia comum. Ela tinha 23 anos quando decidiu sair de casa. Seus pais, conservadores e controladores, não aceitavam sua autonomia. Era rebelde por querer trabalhar, estudar e não se casar com o filho do sócio de seu pai. A briga foi feia. Gritos, acusações, portas batidas. E então, o silêncio. Lorena saiu com uma mochila, uma poupança de R$ 1.500, e uma certeza: ela não voltaria. No começo, tudo parecia promissor. Conseguiu dividir um quarto com uma colega de trabalho em uma empresa pequena no centro. Estudava à noite, trabalhava durante o dia. Vivia correndo, mas era feliz. Até conhecer Leandro. Ele era bonito, educado, envolvente. Colega de setor. Começaram com conversas inocentes no intervalo, trocas de mensagens fora do expediente, até que ele a convidou para sair. Foram ao cinema, depois ao parque, depois passaram a se encontrar todos os dias. Leandro a fez se sentir segura. Prometeu um futuro a dois, propôs que morassem juntos. Ela, encantada, topou. Deixou a República e foi viver com ele em um apartamento pequeno, alugado no nome dele. E foi aí que tudo mudou. Nos primeiros meses, Leandro era o homem ideal. Cuidava dela, elogiava suas conquistas, apoiava seus estudos. Mas com o tempo, passou a criticar suas roupas, seu comportamento, os horários de aula.
Dizia que ela não precisava mais correr atrás de nada, pois ele a sustentaria. Lorena achou que fosse amor. Achou que fosse cuidado. Deixou o trabalho. Depois, abandonou a faculdade. E, por fim, aceitou viver sob as ordens de um homem que cada vez mais se mostrava cruel. As humilhações começaram sutis, um tom de voz elevado, um comentário ácido. Depois vieram os gritos, os empurrões, as noites em que ele não voltava para casa. Quando ela tentava confrontá-lo, ele virava o jogo, dizia que ela era ingrata, que devia ser mais submissa. Até que, em uma madrugada de chuva, Lorena o flagrou com outra mulher. E quando questionou, Leandro a expulsou de casa com uma mala nas mãos e um tapa no rosto. Sem dinheiro, sem trabalho e sem contato com a família, Lorena vagou pelas ruas. Tentou voltar para o emprego antigo, mas a vaga havia sido preenchida. Tentou ligar para a mãe, mas foi ignorada. Os dias viraram semanas. E os bancos de praças, seus únicos colchões. No abrigo municipal, só havia lugar por 3 noites. Depois, voltou a dormir sob marquises e vielas. Aos poucos, o que era dignidade virou desespero. O corpo doía, os pés rachavam, e a alma descolava da esperança. Foi numa dessas madrugadas frias, com os ossos tremendo e o estômago vazio, que Lorena conheceu Dona Noêmia. Uma senhora de olhar atento, que distribuía sopa para moradores de rua com seu filho, Samuel. Enquanto outros abaixavam os olhos ou recusavam conversar, Lorena agradeceu a sopa com lágrimas. "Qual o seu nome, menina?" perguntou Dona Noêmia. Lorena, respondeu, com voz baixa. "Quantos dias faz que você não dorme num colchão?" "Eu, perdi a conta." Dona Noêmia enxergou ali não apenas uma moradora de rua, mas uma filha que o mundo havia esquecido. Sentiu um impulso no peito. "Venha comigo. Você pode passar a noite em minha casa." Lorena hesitou. Não queria incomodar, não queria parecer aproveitadora. Mas seus olhos imploravam por descanso. Eu não tenho como pagar", murmurou. A resposta foi um sorriso. "Quem disse que estou vendendo abrigo?" A casa de Dona Noêmia era simples, mas acolhedora. Um lar de paredes amarelas, com cheirinho de pão fresco e fotos de família na parede. Samuel, seu filho de 30 anos, era professor de história. Recebeu Lorena com respeito, sem julgamentos. Ela tomou um banho quente, vestiu roupas limpas e dormiu por quase 12 horas seguidas. Na manhã seguinte, ao acordar, pediu para ir embora. Disse que não queria atrapalhar. Mas Dona Noêmia a impediu. "Você só vai sair daqui quando estiver pronta. Aqui é abrigo. E mais que isso, é recomeço." E assim começaram os dias mais desafiadores, e mais transformadores, da vida de Lorena. Passou a ajudar nas tarefas da casa, a cozinhar, a ler livros da estante de Samuel. Aos poucos, retomou a vontade de viver. Samuel a incentivava a estudar de novo, ajudava com currículos, deu aulas particulares a ela para que recuperasse a base perdida. E nunca passou dos limites. Ao contrário de Leandro, ele a tratava como igual. Certa noite, Dona Noêmia contou a ela uma verdade que doeu. "Às vezes, a gente se entrega ao primeiro que oferece um teto, achando que abrigo é amor. Mas um lar de verdade só existe quando o respeito é o alicerce." Um mês depois, Lorena conseguiu uma vaga como recepcionista em um consultório. Pouco tempo depois, alugou um pequeno quarto com seu próprio salário. Mas, mesmo com essa autonomia reconquistada, ela nunca deixou de visitar Dona Noêmia e Samuel. Ali, ela havia sido resgatada. Não com caridade, mas com empatia. 6 meses após aquele primeiro inverno de dor, Lorena estava diferente. Tinha brilho nos olhos, sorriso nos lábios, uma rotina estável e planos para o futuro. Reinscreveu-se na faculdade, agora com bolsa integral. E numa noite de primavera, sentada na varanda da casa de Dona Noêmia, ela confessou algo que há muito tempo guardava. "Eu achava que tinha me entregado em troca de abrigo, quando fui morar com Leandro. Mas agora entendo, que foi só quando perdi tudo que descobri o que realmente significa ser acolhida. Eu não me entreguei. Eu fui resgatada." Samuel, ao lado, sorriu. E sem dizer palavra, segurou sua mão. Foi o início de um novo capítulo. O amor, finalmente, viria, mas não como promessa de proteção, e sim como celebração de liberdade. Capítulo 3, das cinzas ao brilho. Com o novo cargo e a visibilidade conquistada, Helena se viu diante de um mundo completamente diferente daquele que conhecera debaixo do viaduto. Agora, ela frequentava reuniões com líderes comunitários,
participava de fóruns sobre políticas públicas e era ouvida por autoridades. Mas, por dentro, ainda carregava as cicatrizes invisíveis da rejeição, do abuso e do abandono. Logo no primeiro mês como coordenadora geral do projeto de cultura e assistência, Helena percebeu que o desafio era maior do que imaginava. A burocracia era pesada, os recursos eram limitados, e as demandas eram quase infinitas. Mas ela não estava sozinha. André, o músico que lhe estendera a mão, estava ao seu lado. Juntos, começaram a reestruturar o projeto com base em 3 pilares: arte, dignidade e acolhimento. Helena visitava comunidades carentes, abrigos e centros culturais, ouvindo histórias de jovens, mulheres e idosos esquecidos. Cada relato despertava nela não apenas empatia, mas também ação. Ela sabia o que era não ser ouvida. E agora, tinha uma plataforma para amplificar vozes. Criou centros móveis de música e expressão, levando oficinas a bairros onde nem mesmo a esperança parecia chegar. Das cinzas ao brilho foi o nome dado ao projeto itinerante. A metáfora era pessoal, ela própria renascera das cinzas. Agora, queria ser o sopro que reacendia brasas em outros corações. As primeiras apresentações aconteceram em praças públicas. Mulheres que antes tinham vergonha de levantar a cabeça agora cantavam suas próprias composições. Jovens que haviam abandonado os estudos voltavam às aulas, inspirados pelas canções de superação que compunham. A mídia começou a prestar atenção. Reportagens exibiam o impacto do projeto, e Helena passou a ser convidada para palestras e eventos. Em uma dessas ocasiões, reencontrou sua antiga professora de canto, Dona Clarice, que não a reconheceu de imediato. Quando Helena subiu ao palco e cantou, Clarice chorou, emocionada. Eu achei que tinha perdido você para sempre. Mas a música me encontrou de novo, respondeu Helena, com um sorriso sincero. O reencontro marcou um ciclo que se fechava. Helena voltou à escola de música onde tivera suas primeiras aulas na adolescência, agora como parceira. Criaram uma bolsa de estudos com seu nome, Vozes que Renasceram. A ideia era formar cantores entre jovens em situação de vulnerabilidade. Apesar das conquistas, Helena enfrentava resistência. Parte da elite cultural torcia o nariz para uma mulher com histórico de rua comandando projetos de grande visibilidade. Em uma conferência municipal, foi interrompida por um representante da fundação financiadora. Você pode ter superado muita coisa, mas isso aqui exige competência profissional. Não podemos romantizar histórias de superação. Ela respirou fundo, segurou o microfone com firmeza e respondeu: Eu não estou aqui para romantizar nada. Estou aqui para mostrar que competência não se mede por diploma, mas por impacto. E se quiserem números, eu os tenho. Mais de 1000 vidas tocadas em 6 meses. E isso é só o começo. O salão irrompeu em aplausos. A fala viralizou nas redes sociais, transformando Helena em símbolo de resistência e liderança social. Convites de ONGs internacionais começaram a chegar. Um deles propôs que ela representasse o Brasil em uma conferência sobre cultura como ferramenta de inclusão em Genebra, na Suíça. Foi a primeira vez que Helena entrou num avião. Sentou-se junto à janela, olhando as nuvens com olhos marejados. Lembrou-se da lona da barraca, da comida dividida com desconhecidos, dos pesadelos nas madrugadas frias. Agora, levava consigo as vozes de todos que, como ela, sobreviveram às cinzas. Em Genebra, sua palestra comoveu líderes de diversos países. Ao final, foi ovacionada de pé. Recebeu uma carta de apoio para expandir seu projeto em escala continental. Mas Helena sabia que o brilho mais verdadeiro não vinha de palcos ou câmeras, e sim do olhar transformado de cada pessoa que acreditava novamente em si. Quando voltou ao Brasil, não parou. Levou o projeto a presídios femininos, a aldeias indígenas, a hospitais psiquiátricos. Onde houvesse dor, ela plantava arte. No seu retorno ao abrigo onde tudo começou, agora reformado e rebatizado como Centro Esperança Viva, foi recebida com festa. Dona Sônia, já aposentada, a abraçou com lágrimas nos olhos. Eu sabia, minha filha. Você nasceu para brilhar. E Helena respondeu: Eu só brilhei porque você enxergou a minha luz antes de mim. Assim, das cinzas do passado, Helena iluminava caminhos, não apenas com sua voz, mas com sua história. E o mundo começava a ouvir. Capítulo 4 – O trono que a vida lhe prometeu. A conferência em Genebra marcará um divisor de águas na vida de Helena. Já não era apenas a mulher que sobreviveu ao abandono e à miséria. Ela agora era reconhecida como uma das principais vozes da transformação social no Brasil. Mas o que mais surpreendia era sua humildade.
Apesar da visibilidade internacional, ela continuava indo pessoalmente às comunidades, ouvindo histórias, abraçando dores, inspirando recomeços. Quando retornou ao Brasil, foi recebida com honras por instituições sociais, universidades e até por alguns políticos. Uma fundação internacional ofereceu verba para que ela expandisse o projeto Das Cinzas ao Brilho para outros países da América Latina. Mas Helena tinha uma missão mais urgente: consolidar o projeto nacionalmente, com foco especial em mulheres que, como ela, haviam sido descartadas pela sociedade. Foi nesse período que recebeu uma ligação inusitada. Alô, Helena? Aqui é o diretor da emissora Canal Brasil Esperança. Estamos produzindo uma série documental sobre mulheres que mudaram o país. Gostaríamos de contar sua história. Ela hesitou. Não gostava dos holofotes. Mas algo dentro dela dizia que aquele era um passo necessário. Aceitou, com uma condição: que a série incluísse também as histórias de outras mulheres invisíveis. Durante as filmagens, Helena reencontrou ex-colegas do abrigo, mulheres que haviam seguido caminhos diferentes, algumas boas histórias, outras trágicas. Foi um momento de dor e celebração. Em uma das gravações, sentada ao lado de André em frente ao centro cultural que criará, disse: "Se a vida me prometeu um trono, não foi para me sentar nele. Foi para garantir que outras mulheres tivessem onde descansar suas dores." A frase virou manchete. Virou música. Virou grito de guerra. Com o impacto do documentário, Helena foi indicada para receber uma das mais altas honrarias do país, a Ordem do Mérito Social. Durante a cerimônia, com centenas de convidados e transmissão ao vivo, ela subiu ao palco com um vestido simples, feito por costureiras do projeto. Ao seu lado, estavam ex-moradoras de rua, hoje líderes de comunidades. "Eu dedico esse prêmio a todas as mulheres que foram tratadas como lixo", disse, segurando a medalha, "e que hoje descobriram que sempre foram joias preciosas." A plateia aplaudiu de pé. Mas nem todos a queriam no topo. Em meio ao reconhecimento, Helena começou a sofrer ataques virtuais e perseguições políticas. Tentaram desacreditá-la, sugerindo que se beneficiava financeiramente dos projetos. Auditores vieram, buscaram provas, e não encontraram nada. Tudo estava limpo, cada centavo destinado à causa. Foi então que um grupo de empresários a procurou, oferecendo que ela concorresse a um cargo político. Queriam que ela fosse deputada federal. "Eu não sou política", respondeu. "Mas você representa mais do que muitos que estão lá." Helena refletiu por semanas. Conversou com Dona Sônia, com André, com as mulheres que ajudara. E, por fim, decidiu, não por vaidade, mas por estratégia. O poder institucional poderia abrir portas que, até então, permaneciam fechadas para as causas que defendia. Em sua campanha, não usou jingles nem promessas vazias. Mostrou dados, histórias reais e propôs políticas públicas concretas para a reintegração social de pessoas em situação de rua, mulheres vítimas de violência e jovens sem oportunidades. Fez uma campanha limpa e direta. E, contra todas as expectativas, foi eleita com expressiva votação. No Congresso, Helena enfrentou um novo mundo. Políticos cínicos, interesses ocultos, negociatas. Mas ela não se curvava. Apresentou projetos de lei, formou frentes parlamentares e continuou, todos os fins de semana, a visitar os centros culturais, abrigos e escolas ligados ao seu projeto. Foi nessa época que sofreu o maior golpe desde que deixará as ruas. André, seu parceiro de luta e de vida, foi diagnosticado com uma doença rara e degenerativa. Durante meses, Helena dividiu-se entre os trabalhos parlamentares e os cuidados com ele. Em uma de suas últimas conversas, André segurou sua mão com dificuldade. "Você me deu mais do que amor, Helena. Me deu propósito. Não pare. Nunca pare." Quando ele partiu, Helena chorou como não chorava desde a infância. Mas, como uma fênix que conhece as próprias cinzas, levantou-se. E transformou o luto em ação. Criou a Casa André de Cultura e Dignidade, um espaço onde música, arte, terapia e capacitação se uniam para transformar vidas. Cada parede contava uma história. Cada sala era batizada com o nome de alguém que havia renascido. O trono que a vida lhe prometera não era feito de ouro, mas de suor, lágrimas e superação. Era um trono coletivo, sustentado por mãos calejadas, corações feridos e almas renascidas. E Helena, com sua voz firme e sua história inapagável, reinava, não sobre pessoas, mas sobre o medo, o silêncio e a desesperança. Era, enfim, a líder que o povo precisava. A prova viva de que, mesmo quando tudo parece perdido,
O brilho da alma pode acender o mundo. Capítulo 5. As correntes quebradas do passado. A chuva caía com fúria naquela noite. Do alto da sacada de sua nova cobertura, Camila observava os relâmpagos cortarem o céu como se fossem sinais divinos de que o mundo estava, finalmente, ruindo sobre a cabeça dos seus inimigos. Ela segurava uma taça de vinho tinto, mas não brindava. Seus olhos estavam distantes, mergulhados em lembranças que ela pensou ter enterrado para sempre. Naquela semana, sua vitória começara a tomar forma de maneira mais concreta. O império de Gustavo estava desmoronando, não apenas financeiramente, mas moralmente. Escândalos de corrupção, evasão de divisas e traições internas se espalhavam pelos jornais como labaredas em palha seca. E por trás de tudo, estava ela. Camila. A mulher que todos pisaram. A mulher que agora comandava os fios invisíveis que decidiam quem caía e quem se mantinha de pé. Mas a glória não trazia paz. Era fim de tarde quando Camila recebeu um envelope com lacre vermelho. Nenhum remetente. Dentro, havia uma foto antiga, em preto e branco. Ela, ainda jovem, de mãos dadas com uma mulher mais velha. Atrás da foto, uma frase: "Nem tudo é o que você lembra." Seu coração gelou. Naquela noite, Camila não dormiu. Mergulhou em arquivos antigos, releu diários esquecidos, procurou por rostos que pudessem encaixar na memória borrada daquela imagem. Não encontrou nada. Até que, no amanhecer do dia seguinte, recebeu uma mensagem anônima com coordenadas e um pedido: "Se quer saber a verdade sobre o que houve com você, venha sozinha." Ela foi. O local era um casarão antigo, afastado da cidade, com janelas quebradas e portas rangendo. A poeira acumulada contava histórias de décadas. E no centro da sala principal, sentada em uma poltrona desgastada, estava Dona Mercedes. "Eu estava esperando por você, minha filha." Camila estacou. Sua respiração travou. Aquela mulher. "Eu sou sua verdadeira mãe." O mundo parou. Camila sentou-se, quase desmaiando. Dona Mercedes começou a contar a história. Uma história de traição familiar, de roubo de crianças, de um casamento arranjado por dinheiro e aparências. Camila não era filha biológica dos Vasconcelos. Foi adotada, sem saber, após ser tirada dos braços da própria mãe quando ainda era um bebê. O motivo? O pai adotivo, Jorge Vasconcelos, tinha uma dívida de honra com Mercedes, que fora a ama de leite da família. Para pagar, ele prometeu criar a filha dela como se fosse sua, mas sem jamais revelar a verdade. "E por que me contar isso agora?" Camila perguntou, entre lágrimas. "Por que você se tornou poderosa demais? E ninguém deve viver uma mentira quando tem o mundo aos pés." Essa revelação não destruiu Camila. Ao contrário, deu a ela uma nova força. Ela agora sabia quem era de verdade. E essa verdade lhe deu uma vantagem moral, emocional e estratégica sobre os Vasconcelos. Não apenas ela não devia nada a eles, como agora tinha motivos para desmascarar todos publicamente. Mas ela não queria vingança impulsiva. Ela queria justiça teatral. E para isso, preparou um evento, o centenário da empresa Vasconcelos Group. Seria uma noite de gala, transmitida ao vivo, com todas as maiores figuras da elite presentes. E nessa noite, Camila revelaria tudo. Vestida como uma rainha, em um vestido vermelho de seda pura, Camila entrou no salão do Hotel 5 Estrelas onde o evento era realizado. Os olhos se voltaram para ela. Muitos sabiam de seu retorno, mas ninguém esperava que ela fosse o centro da noite. Gustavo, em pânico, se escondeu entre diretores. Helena, sua atual esposa, tentou sorrir cinicamente. Mas Camila atravessou o salão como quem pisa em campos de guerra, com postura e orgulho. No palco, ela tomou o microfone. "Boa noite. Sou Camila Vasconcelos, ou melhor, Camila Mercedes. E hoje é o dia em que vocês vão conhecer a verdadeira história desta família." O silêncio virou choque. Camila exibiu documentos, gravações, fotos. Revelou não apenas a verdade sobre sua origem, mas sobre os crimes e abusos cometidos pelos Vasconcelos ao longo das décadas. Lavagem de dinheiro. Adoções ilegais. E uma cadeia de corrupção que ligava a empresa a figuras do governo. A live foi cortada após 20 minutos. Mas era tarde demais. No dia seguinte, a capa dos jornais trazia sua imagem com a manchete: "A filha esquecida que destronou os reis do Brasil corporativo." Camila não apenas tomou o trono. Ela redefiniu a coroa. E agora, com sua verdadeira mãe ao lado, uma nova missão se desenhava: usar seu poder para proteger outras como ela. Capítulo 6.
o Império da Verdade. O sol nasceu com uma força incomum naquela manhã. A cidade despertava lentamente enquanto Camila já estava de pé, vestida com uma elegância serena, observando o horizonte com olhos determinados. A revelação da noite anterior ecoava pelo país inteiro. Programas de TV, rádios, portais de notícias e redes sociais só falavam de uma coisa: a queda dos Vasconcelos e o surgimento de uma nova força feminina que desafiava tudo que era tradicional e corrupto no mundo empresarial brasileiro. Camila, agora Camila Mercedes, sentia que sua identidade finalmente estava inteira. O reencontro com a mãe biológica não apenas curou feridas antigas, mas também a reconectou com raízes que foram brutalmente cortadas. Pela primeira vez, ela sabia quem era de verdade, e isso lhe dava um poder que ninguém jamais poderia tirar. Mas o jogo ainda não havia terminado. Naquela mesma manhã, agentes federais invadiram a sede do Grupo Vasconcelos. Gustavo foi conduzido coercitivamente, sob olhares da imprensa. Helena tentou resistir à prisão domiciliar, mas as provas apresentadas por Camila eram irrefutáveis. Documentos, testemunhos, vídeos, registros bancários. A justiça agora tinha nas mãos o que por décadas fora escondido debaixo de tapetes de luxo e influência. Enquanto isso, Camila recebia convites, entrevistas exclusivas, propostas de fusões, elogios de colunistas influentes. Mas ela recusava a maioria. Sabia que aquele momento exigia mais do que fama, exigia visão. Foi então que ela anunciou a criação de sua própria fundação, Instituto Mercedes, dedicado a proteger mulheres vítimas de abusos corporativos, adoções ilegais, e vítimas do sistema que por muito tempo silenciou vozes como a dela. A fundação seria financiada não só com recursos próprios, mas com os ativos que seriam confiscados dos Vasconcelos. Um gesto simbólico e prático. O império que a machucou agora seria a base do seu legado. No entanto, os inimigos ainda respiravam. Mesmo presos ou em decadência, alguns membros da família Vasconcelos tentavam descreditar Camila. Alegavam montagem nas provas, perseguição política, golpe emocional. Um dos primos, Vicente, chegou a dar uma entrevista dizendo que ela era uma bastarda oportunista. Camila não respondeu. Mas no silêncio, preparava sua jogada final. Ela entrou com uma ação pública pedindo a dissolução completa do Grupo Vasconcelos e a reestruturação sob nova direção, composta por mulheres líderes de comunidades, especialistas éticas e representantes sociais. Foi a primeira vez que uma mulher sem sobrenome empresarial tradicional ousou fazer isso. O país parou para assistir ao julgamento. No tribunal, Camila não entrou como vítima. Entrou como protagonista. Vestida de branco, sem joias, apenas com um broche em forma de flor, símbolo do Instituto Mercedes, ela fez seu discurso com voz firme, olhos marejados, mas sem tremor. Fui silenciada, apagada, manipulada e descartada. Mas hoje estou aqui não apenas por mim. Estou por cada mulher que foi abusada, cada criança que teve sua identidade roubada, cada trabalhador que foi explorado por esse império corrupto. Estou aqui por justiça. E não descansarei enquanto essa justiça não for feita. O juiz, visivelmente comovido, encerrou a sessão com uma frase histórica. Este tribunal reconhece não apenas a verdade dos fatos, mas a coragem de quem os revelou. O Grupo Vasconcelos foi oficialmente dissolvido. E suas ações seriam redistribuídas para programas sociais, além da fundação de Camila. Na saída do tribunal, milhares de pessoas esperavam Camila do lado de fora. Ela foi recebida com flores, aplausos, lágrimas. Algumas mulheres se ajoelharam em gratidão. Outras apenas tocaram sua mão. Naquele momento, ela não era apenas uma executiva poderosa. Ela era símbolo. Era esperança. Dona Mercedes, sempre ao seu lado, disse baixinho. Agora sim, minha filha. Agora você é dona do trono. Camila sorriu. Mas sabia que ainda havia muito a fazer. E assim, de cabeça erguida, ela desceu os degraus do tribunal rumo a um novo destino. Reconstruir o que o passado havia destruído, e guiar o futuro com a força de quem conhece a dor, mas escolheu o amor. Capítulo 7. O legado de uma rainha. A cidade continuava pulsando sob a influência do furacão chamado Camila Mercedes. A cada dia, novos jornais estampavam manchetes sobre suas iniciativas. Mas o que antes era visto como um ato de vingança, agora ganhava contornos de revolução social. Camila se tornará um movimento, uma mudança de era. As mulheres a chamavam de a rainha que não herdou o trono, mas o construiu com as próprias mãos. A sede do Instituto Mercedes foi inaugurada com a presença de lideranças de todo o país.
Um prédio espelhado, sustentável, decorado com arte produzida por vítimas que agora se reerguiam. O lema estampado na entrada era simples, mas poderoso: a verdade cura. A justiça liberta. Camila não era mais apenas uma empresária ou ex-amante vingada. Ela se tornará uma força institucional. Passou a participar de conferências internacionais, foi convidada para escrever livros, e seu nome começava a ser cogitado para cargos políticos de alto escalão. Mas ela recusava todos. Seu foco ainda era o povo. Suas feridas ainda ardiam, e sua missão não estava completa. A cada mês, o Instituto Mercedes expandia. Surgiam delegacias de apoio à mulher apadrinhadas por Camila, abrigos, centros psicológicos, programas de requalificação profissional. O dinheiro que antes financiava corrupção e ostentação, agora financiava dignidade. Mas, como sempre, os fantasmas do passado nunca dormem por muito tempo. Num dia frio de outono, uma carta anônima chegou à sede do Instituto. Era uma ameaça. Dizia que ela havia humilhado pessoas poderosas demais, e que pagaria o preço. Camila não se abalou. Ela já tinha enfrentado o inferno e vencido. Mas, por precaução, reforçou a segurança e manteve a notícia em sigilo. Por trás daquela carta, estava Vicente Vasconcelos, o primo ressentido que agora buscava alianças no submundo para retomar parte do poder que perderá. Ele começou a se infiltrar na política local, comprando deputados e jornalistas para tentar minar a imagem de Camila. A guerra silenciosa havia começado. E Camila sabia que não podia vencê-la sozinha. Ela reuniu um conselho de mulheres líderes, entre elas juízas, jornalistas, mães comunitárias e ex-vítimas transformadas em defensoras. Com elas, formou a Liga Mercedes de Justiça Social. Juntas, essas mulheres monitoravam fake news, combatiam campanhas de difamação e denunciavam corrupção institucional. Vicente tentou desacreditá-la com um dossiê falso, mas a Liga rapidamente desmascarou a montagem. A opinião pública estava do lado de Camila. E, desta vez, era o povo que a protegia. Num gesto simbólico, Camila decidiu transformar a antiga mansão dos Vasconcelos em um museu da memória. Cada sala contaria um pedaço da história de abusos cometidos, mas também mostraria a força da reparação. Seria um lugar de dor, mas também de cura. Durante a inauguração, ela fez um discurso que seria gravado para sempre nos livros de história. Não é vingança. É justiça. Não é rancor. É memória. Não é poder. É legado. E, assim, diante de milhares de pessoas, ela selou sua trajetória não apenas como uma mulher que venceu, mas como aquela que ensinou outras a também vencerem. Camila Mercedes, a mulher que todos pisaram, agora era oficialmente a dona do trono. E seu reinado era de empatia, força e transformação. Capítulo 6 – A voz que mudou o mundo. As luzes do auditório se apagaram, e uma única lâmpada suave iluminou o centro do palco. Helena respirou fundo. Sentia o coração pulsando forte dentro do peito, não de medo, mas de propósito. Diante dela, uma plateia de embaixadores, artistas, líderes de movimentos sociais e representantes da ONU aguardava em silêncio. Era a abertura do Fórum Mundial de Cultura e Direitos Humanos, realizado em Viena, e Helena era a oradora principal. Quem visse aquela mulher de postura firme, olhos brilhantes e sorriso seguro, talvez não imaginasse que, anos antes, ela dormia em papelões sob viadutos e vendia sua dignidade em troca de abrigo. Mas Helena carregava essa verdade como troféu, não de vergonha, mas de resistência. Ela começou sua fala com uma frase que havia anotado durante sua primeira noite em Genebra. A arte não é um luxo. É uma necessidade vital para quem quer sobreviver com dignidade. E então, contou sua história. Mas não como vítima, como testemunha. Helena falava com emoção, mas também com técnica, com dados, com soluções. Sua proposta era ousada: criar um sistema global de financiamento direto a projetos de arte comunitária, priorizando regiões periféricas, favelas e campos de refugiados. Enquanto falava, imagens do projeto Das Cinzas ao Brilho eram projetadas atrás dela. Jovens tocando tambores na favela da Rocinha. Mulheres indígenas cantando em sua língua materna no interior do Acre. Crianças refugiadas na Síria sorrindo ao pintar murais coloridos. Ao fim da apresentação, um silêncio reverente tomou conta da sala. E então, uma salva de palmas começou. Cresceu. Explodiu. Alguns choravam. Outros batiam os pés no chão, em sinal de apoio. Helena havia feito o impossível: transformará a dor em um instrumento de mudança global. O convite irrecusável. Após a palestra,
Helena foi cercada por representantes de várias instituições. Uma mulher se destacou, era a diretora da Fundação Internacional de Cultura e Paz, ligada à Unesco. Com um sorriso admirado, ela disse: Helena, seu projeto é o futuro que o mundo precisa. Queremos que você lidere uma rede global de cultura para a reconstrução de territórios em crise. Helena sentiu as pernas enfraquecerem. Era um convite que nenhum artista, educador ou ativista recusaria. Mas ela hesitou. Sabia que aceitar significaria passar mais tempo fora do Brasil, longe dos rostos que inspiravam sua luta. Posso pensar? Perguntou, honesta. A diretora assentiu, entregando-lhe um cartão. Naquela noite, Helena caminhou sozinha pelas ruas de Viena, sentindo a brisa gelada acariciar seu rosto. Pensava em André, em Dona Sônia, nas mulheres do abrigo, nos jovens que ainda dormiam sob pontes. Pensava na criança que ela fora, sonhando com palcos, e na mulher que se tornará, ocupando o mundo. Ao voltar para o hotel, ligou o computador e recebeu uma mensagem de voz. Era de André. Leio tudo sobre você nos jornais, assisto às entrevistas. Mas ainda vejo a mesma Helena que apareceu na praça pedindo um pedaço de pão. Volta logo. O Brasil ainda precisa da sua voz. Ela chorou. E decidiu. A escolha pelo coletivo. Helena recusou o cargo de diretora da Fundação Internacional. Em vez disso, propôs uma parceria. Ela criaria uma rede descentralizada de líderes comunitários em diversos países, treinando agentes locais para replicar o modelo do Das Cinzas ao Brilho. O projeto seria guiado por brasileiros, mas sem imposições, cada cultura, cada povo teria sua autonomia. A resposta foi positiva. Nos meses seguintes, ela coordenou a formação de núcleos em países da África, América Latina e Sudeste Asiático. Em cada canto, histórias de superação brotavam como flores em solo árido. Mas Helena não parava. Voltou ao Brasil, agora com mais força política. Criou o Instituto Vozes do Asfalto, que se tornou referência nacional em políticas culturais de base comunitária. Foi chamada ao Congresso para auxiliar na criação de uma lei federal de incentivo à arte em periferias. Em um momento tenso da audiência, um deputado conservador a provocou. A senhora acha mesmo que a arte vai resolver o problema da violência? Ela respirou e respondeu. Eu sei que resolve. Porque onde eu cresci, só havia duas saídas, o silêncio da bala, ou o som do tambor. E eu escolhi o segundo. A fala foi transmitida ao vivo e viralizou. Mais uma vez, sua voz ecoava além das fronteiras. Reencontros que curam. No meio do turbilhão de compromissos, Helena reencontrou um nome familiar numa lista de voluntários do Instituto, Clara. A jovem que dividira o abrigo com ela nos primeiros dias de desespero, e que depois havia desaparecido. Você está viva. Helena a abraçou, emocionada. Clara contou que fora para o interior, reconstruir a sua vida com a ajuda de uma ONG, estudará enfermagem e agora queria devolver o que recebeu. A sua força, Helena, me salvou. Agora quero salvar outras. Helena chorou. E naquele abraço, sentiu que o ciclo da dor se tornava um ciclo de cura. O palco que a esperava desde sempre. No aniversário de 10 anos do projeto Das Cinzas ao Brilho, Helena organizou um grande espetáculo em um teatro que, ironicamente, ela havia sido expulsa anos antes por tentar cantar sem ingresso. Desta vez, ela estava no palco principal. Ao seu lado, estavam jovens músicos de comunidades do Brasil inteiro. O espetáculo foi transmitido ao vivo para dezenas de países. Cada ato era uma história contada em música, dança e poesia. No último número, Helena pegou o microfone. A música cessou. Ela disse: há 10 anos, eu dormia na rua. Hoje, sou chamada de líder. Mas nada disso importa se eu não usar essa posição para levantar outros. Este trono não é meu. É nosso. É coletivo. É feito de esperança, suor e luta. E começou a cantar. A voz de Helena preencheu cada canto do teatro, como se convocasse todas as almas perdidas a se encontrarem ali. Era mais que uma canção. Era uma convocação. Uma revolução em notas. Ao fim, o público estava de pé, em lágrimas. Entre eles, estava Dona Sônia, agora com os cabelos completamente brancos, sorrindo com orgulho. A história que continuará a ser contada. Helena se tornará uma referência. Mas jamais deixou de ser humana. Ainda visitava abrigos, ainda sentava no chão com crianças, ainda cantava em praças quando a agenda permitia. Ela sabia, o trono que a vida lhe prometera era feito de serviço, não de poder. E assim, com cada passo, cada nota, cada lágrima,
Helena mudava o mundo, não porque era perfeita, mas porque ousou continuar mesmo quando tudo gritava para ela parar. Capítulo 7. Quando a dor vira canção. O Centro Esperança Viva fervilhava com energia naquela manhã. O aroma de café fresco misturava-se ao cheiro de tinta recém-aplicada nas paredes, onde murais vibrantes contavam histórias de superação. Helena caminhava pelos corredores sorrindo, cumprimentando rostos novos e antigos, cada um com uma trajetória que agora se entrelaçava com a sua. Mas havia algo diferente naquele dia. Um sentimento no ar, como se o mundo estivesse prestes a virar mais uma página em sua vida, uma página que ela jamais imaginaria escrever. Nos últimos meses, a expansão do projeto Das Cinzas ao Brilho alcançara dimensões nacionais. Reportagens em rede aberta, homenagens em câmaras municipais, convites para entrevistas em programas de auditório. Helena, que outrora mendigava um canto quente para dormir, agora era o nome por trás de uma revolução silenciosa que transformava vidas com arte, empatia e acolhimento. Mesmo com a fama, Helena recusava qualquer glamour. Morava em um pequeno apartamento simples perto do centro, onde recebia visitas de ex-abrigados, jovens artistas e antigos companheiros de rua. Ela dizia que ali se sentia mais gente. Não usava carros blindados, nem seguranças, apenas sua voz, que ecoava como escudo e espada. Mas nem tudo era luz. Os inimigos velados começaram a se revelar. Pessoas influentes que lucravam com o sofrimento alheio, ONGs de fachada que perdiam espaço para os projetos de Helena, políticos que se incomodavam com seu poder popular. A ameaça vinha agora não da fome ou do frio, mas da inveja, da manipulação e da tentativa de silenciar quem fala verdades. Foi num evento cultural em Brasília, durante uma oficina com jovens em vulnerabilidade, que Helena começou a sentir os primeiros sinais de alerta. Um funcionário da Secretaria de Cultura se aproximou discretamente e cochichou. Cuidado com os contratos que assina. Tem gente querendo te derrubar, te acusar de fraude. Helena sorriu, serena. Eu não assino nada que não conheça. E se tentarem, eu canto. Cantar não vai te proteger de tudo, Helena. Mas ela sabia que sua maior força era a verdade. E quem tem a verdade como escudo, não teme as flechas da mentira. Mesmo assim, aumentou os cuidados. Reuniu sua equipe jurídica, reforçou a transparência dos projetos, abriu dados ao público. Criou um canal de denúncias para coibir irregularidades dentro da própria estrutura. Queria que cada centavo usado fosse honesto, cada gesto coerente com a missão. Integridade é a nota mais afinada que podemos entoar, dizia. No entanto, foi durante uma visita inesperada que seu mundo emocional voltou a estremecer. Estava em uma escola pública dando uma palestra quando avistou, no fundo do auditório, um homem idoso de olhar cabisbaixo. Seus olhos se encontraram, por um instante, o tempo parou. Era ele. Seu pai. O mesmo homem que um dia a expulsara de casa, que dissera que ela era uma vergonha, que preferia vê-la longe a encarar suas próprias falhas. Helena gaguejou no microfone. Teve vontade de fugir. Mas respirou fundo. Era a mesma menina que cantava debaixo da ponte para não enlouquecer. Agora, estava ali, diante do homem que a feriu, diante de centenas de jovens, como símbolo de força. Ela continuou a palestra, tremendo por dentro, mas firme por fora. Quando terminou, saiu discretamente pelos fundos. Mas ele a seguiu. Helena. Ela parou. Virou-se devagar. O que quer? Ouvir sua voz. A verdadeira. Não a que canta, mas a que eu calei por tanto tempo. Ela ficou em silêncio. Ele engasgou, eu vi você na televisão. Vi o que se tornou. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas, queria dizer que me arrependo. Que tenho vergonha. Que, se pudesse, voltava atrás. Helena sentiu um nó na garganta. Pensou em tudo o que passará, as noites no frio, os gritos de rejeição, os anos sem um gesto de carinho. Mas também pensou no que aprenderá com Dona Sônia, com André, com os jovens do projeto. O perdão não apaga a dor, mas liberta quem a carrega. Eu não sou mais aquela menina quebrada, pai. Eu me reconstruí. Com amor, com luta, com gente que me acolheu quando você me virou as costas. Mas se quer ouvir minha voz verdadeira, ela se aproximou, então ouça agora, eu te perdoo. Ele caiu de joelhos. Chorou como uma criança. E Helena o abraçou. Não por ele, mas por si. Para não carregar mais o peso daquele ódio. Nos meses seguintes, Helena recebeu prêmios importantes. Foi indicada ao Prêmio Internacional de Direitos Humanos e Cultura, sendo a primeira mulher em situação de rua a ser lembrada para tal honraria.
Em seu discurso, declarou: "Eu não represento apenas quem dormiu nas ruas. Eu represento todas as vozes que foram caladas por abuso, por fome, por exclusão. Se hoje passo falar, é porque alguém me escutou. E agora, minha missão é escutar outros." Nesse mesmo período, recebeu uma proposta da gravadora internacional Harmonia Global para lançar um álbum com músicas compostas por moradores de rua, jovens do sistema socioeducativo e mulheres em situação de violência. O projeto ganhou o nome de Raízes que Cantam e tornou-se sucesso instantâneo. Cada faixa era uma história. Cada refrão, uma cicatriz cicatrizando. O álbum chegou às paradas, não pela produção ou marketing, mas pela autenticidade. Artistas renomados começaram a colaborar com o projeto. Nomes como Caetano, Emicida, Maria Bethânia e até músicos internacionais enviaram vídeos de apoio. A renda do álbum foi toda revertida para a construção de novos centros culturais. Em pouco mais de um ano, das cinzas ao brilho se espalhou por 18 estados, com unidades funcionando em regiões ribeirinhas, sertões e periferias. Mas foi num palco montado improvisadamente num quilombo do interior do Maranhão que Helena viveu um de seus momentos mais marcantes. Sentada em um troco, cercada por crianças e idosos, começou a cantar uma música inédita, escrita dias antes, chamada Quando a Dor Vira Canção. Quando a dor virou melodia. Eu entendi o que era perdão. Quando a fome virou poesia. Descobri meu coração. Eu era cinza, agora sou cor. Era silêncio, agora sou voz. E se um dia alguém me calou? Hoje canto por todos nós. Ao final, todos aplaudiram de pé. Mas o maior presente foi uma senhora de tranças brancas que se aproximou e disse: "Menina, teu canto sarou meu luto." Helena nunca se casou. Teve amores, sim, mas escolheu que seu maior relacionamento seria com sua missão. Adotou 2 crianças de um abrigo em Pernambuco. Chamava-os de meus compassos, pois, como dizia, foram eles que deram ritmo à minha vida quando eu mais precisei de sentido. Aos 39 anos, lançou um livro autobiográfico que se tornou best-seller, Da Lona ao Palco, Uma Voz que Sobreviveu. A obra foi traduzida para mais de 10 idiomas, usada em escolas como material de estudo e virou documentário premiado. Por onde passava, Helena deixava mais do que autógrafos, deixava sementes. Anos depois, em um festival internacional de cultura em Lisboa, foi convidada a subir ao palco principal. Estavam presentes líderes de diversos países, artistas e milhões de espectadores. Quando pegou o microfone, o auditório silenciou. Eu sou Helena. Um nome comum, mas com uma história rara. Há anos, me entreguei em troca de abrigo. Hoje, entrego meu abrigo em troca de esperança. E se você está ouvindo isso agora, saiba, não importa o quão fundo você tenha caído. Você pode renascer. Você pode ser voz. Você pode brilhar. E, então, ela cantou. E o mundo ouviu. Capítulo 8, O Abraço do Amanhã. Helena estava exausta, mas determinada. Depois de tantas viagens, entrevistas, seminários e prêmios, o corpo sentia o peso dos compromissos, mas o coração ainda batia forte por cada novo desafio. Ela sabia que sua missão estava longe de acabar. O projeto Das Cinzas ao Brilho ganhará status de referência internacional. Governos de outros países passaram a copiar o modelo e aplicá-lo em suas periferias. O nome de Helena era citado em universidades e instituições como símbolo de reinvenção, inclusão e transformação. No entanto, ela se manteve firme à essência, estar perto das pessoas. Foi numa manhã chuvosa que Helena recebeu uma carta inusitada. Escrita à mão, com caligrafia tremida, dizia: "Querida Helena, meu nome é Rosilda. Eu sou sua mãe." A carta seguia com palavras emocionadas, contando uma história que Helena jamais imaginara. Rosilda explicava que fora obrigada a abandonar a filha por causa de um relacionamento abusivo e ameaças de morte. Disse que passou anos tentando reencontrá-la, mas que não tinha sequer um nome para procurar. Chorou ao vê-la na televisão, reconhecendo os olhos que nunca esquecera. Helena ficou imóvel por alguns minutos. As mãos tremiam. Aquela palavra, mãe, soava tão distante que parecia ficção. No fundo, sempre carregara uma ferida silenciosa pela ausência da figura materna. Agora, tinha a chance de encontrar respostas. Com o apoio de André e da equipe do projeto, ela marcou o encontro. O reencontro aconteceu num parque simples, afastado da cidade. Quando Rosilda apareceu, de cabelos grisalhos e passos curtos, Helena sentiu o tempo parar. As duas se encararam por longos segundos até que, sem dizer uma palavra, se abraçaram.
Foi um abraço silencioso, mas repleto de memórias não vividas. Lágrimas escorreram dos dois lados. Helena não sabia se sentia raiva, alívio ou confusão. Mas naquele instante, escolheu apenas sentir. E perdoar. Nos meses seguintes, elas se reaproximaram devagar. Helena conheceu os irmãos por parte de mãe, ouviu histórias da infância que não viveu, viu fotos suas ainda bebê que Rosilda guardara como um tesouro secreto. Era como se estivesse descobrindo partes de si que haviam estado enterradas sob as dores do abandono. Mas não era só o passado que batia à porta. Um novo desafio surgiu, a proposta de transformar o projeto em uma fundação global, com sede em 5 continentes. O convite vinha de um consórcio humanitário da ONU. Para aceitar, ela teria que se mudar para Nova York por pelo menos 2 anos. Helena passou noites em claro. Dividia-se entre a vontade de ampliar seu impacto e o medo de se afastar das raízes. Conversou com André, com Dona Sônia, com Rosilda. Todos, em uníssono, disseram: "O mundo precisa da tua voz." Então, ela aceitou. Na cerimônia de abertura da Fundação Luzes do Amanhã, em Manhattan, Helena subiu ao palco com um vestido simples e um colar de contas feito por uma jovem indígena que conhecera no Brasil. Ao seu lado, estavam representantes de diversas etnias e culturas. "Eu não sou uma heroína", disse ela ao microfone. "Sou filha da dor e da arte. E se cheguei até aqui, foi porque um dia alguém me estendeu a mão sem perguntar de onde eu vinha. Hoje, minha missão é fazer o mesmo por outros." O público aplaudiu de pé. A fundação foi inaugurada com centros em Nairobi, Mumbai, Bogotá, Lisboa e Sydney. Todos com foco em música, teatro e cultura como ferramentas de reabilitação social. Nos anos seguintes, Helena ganhou prêmios, títulos honorários, homenagens. Mas seguia simples. Recusava luxo, preferia albergues a hotéis de 5 estrelas, e gostava mesmo era de sentar no chão com crianças para ouvir suas histórias. Aos 42 anos, lançou um livro de memórias, A Voz que Me Salvou. Tornou-se best-seller internacional. As páginas narravam desde o primeiro dia no abrigo até a criação da fundação. Era uma carta de amor à vida e à possibilidade de recomeçar. No último capítulo, escreveu: "Se você está lendo isso debaixo de um teto improvisado, com fome ou medo, saiba, a dor não é seu fim. Ela pode ser seu início. Há luz em você, mesmo que o mundo insista em apagá-la. E um dia, você também será o abraço de alguém. Assim como um dia, alguém foi o meu." Helena viveu para transformar. E por onde passava, deixava uma certeza: o amanhã pode ser melhor. Basta que alguém acredite. Capítulo 9 – O Legado da Luz. O céu de Lisboa estava pintado com tons dourados quando Helena voltou à sua terra natal depois de quase 3 anos morando entre aviões, fundações e discursos que cruzavam o mundo. Ainda que o coração batesse com gratidão pela missão internacional, havia algo em suas raízes que a chamava de volta. O aeroporto estava silencioso naquela manhã. Helena caminhava com passos lentos, arrastando uma mala surrada e um violão nas costas, o mesmo que a acompanhará desde os tempos no abrigo. Agora, com cabelos mais longos e discretos fios brancos que começavam a despontar, ela exalava a maturidade de quem havia vencido tempestades e aprendido a dançar sob a chuva. André a esperava no portão de desembarque com um sorriso sereno. Ele também havia seguido seu caminho, coordenava o braço europeu da Fundação Luzes do Amanhã e discretamente, mantinha viva a essência da causa que os unira. Quando se viram, não houve beijos apaixonados ou gestos exagerados, apenas um abraço longo e profundo, desses que falam por si. "Você voltou diferente", disse ele, olhando nos olhos dela. "Eu voltei inteira", respondeu Helena. A casa de Helena agora ficava em Alfama, num pequeno sobrado colorido, com janelas floridas e paredes cheias de quadros feitos por jovens de projetos sociais. Era um lar simples, mas impregnado de amor e história. Rosilda, sua mãe, morava ali perto. Dona Sônia também. E nos fins de semana, a casa se enchia de vozes, violões, gargalhadas e refeições feitas em grupo. A fundação seguia ativa pelo mundo, mas agora com lideranças locais que Helena fizera questão de formar. Ela acreditava que o verdadeiro legado não era ser insubstituível, mas inspirar outros a multiplicar. Num domingo ensolarado, Helena recebeu uma ligação inesperada. Era da editora Lumière, da França. "Senhora Helena, seu livro será adaptado para o cinema. E você foi indicada ao Nobel da Paz." Ela ficou em silêncio. Não por modéstia, mas por espanto. Tudo parecia um sonho. Lembrou-se da menina que, há tantos anos,
havia dormido debaixo de cobertores doados, com medo do amanhã. Agora, o mundo reconhecia sua voz. Mas ela jamais esqueceria que sua força nascerá justamente do silêncio, aquele silêncio profundo e solitário que tantas vezes quase a afogou, mas que ela transformou em melodia. A estreia do filme A Voz que Me Salvou aconteceu em Cannes. Helena não quis tapete vermelho. Preferiu chegar com adolescentes do projeto da fundação e ex-moradores de rua que agora cursavam universidades. Foi ovacionada. Durante a exibição, lágrimas escorreram de muitas plateias ao redor do mundo. O filme mostrava a trajetória de uma mulher que havia sido descartada pela sociedade, mas que escolheu florescer em vez de endurecer. Mais do que entretenimento, tornou-se um manifesto. Com o dinheiro arrecadado nas bilheteiras, Helena construiu a primeira Universidade Internacional de Arte e Reabilitação Social gratuita, com campus itinerante entre países em guerra e regiões devastadas pela pobreza. Sua filosofia era clara. Ninguém nasce perdido. O que falta é quem procure. Aos 50 anos, Helena já não buscava palcos nem prêmios. Dedicava-se a escrever cartas para jovens em situação de risco, gravava mensagens motivacionais e visitava abrigos de surpresa, muitas vezes disfarçada, apenas para ouvir histórias. Sua maior alegria era ver olhos reacendendo. Numa dessas visitas, conheceu Alana, uma adolescente de 14 anos que havia tentado tirar a própria vida 3 vezes. Helena escutou em silêncio. Depois tirou do bolso um espelho antigo que sempre carregava consigo. Entregou a Alana e disse: "Quando achar que não tem valor, olhe aqui. A mulher que está nesse espelho já salvou milhares. Só está esperando que você permita." Alana chorou. E sobreviveu. Anos depois, tornou-se líder de um dos polos da fundação na Colômbia. O Nobel chegou. Em Oslo, Helena fez um discurso que entrou para a história. A paz não começa nas conferências, mas nos becos. Não nasce nos palácios, mas nos olhares de quem sofreu e escolheu não devolver dor ao mundo. A paz começa quando a gente ouve. Quando a gente cuida. Quando a gente acredita. A plateia aplaudiu por 5 minutos sem parar. O tempo passou. E com ele, vieram os cabelos brancos, os passos mais lentos, a memória seletiva. Mas Helena mantinha o brilho nos olhos. Nunca se aposentou de ser voz. Nem de ser porto. Num certo outono, ela adoeceu. O diagnóstico foi um tipo raro de câncer, já avançado. Os médicos disseram que o tempo era curto. Mas para Helena, cada segundo valia como ouro. Ao saber da notícia, o mundo se mobilizou. Celebridades, presidentes, refugiados, artistas e crianças escreveram cartas, gravaram vídeos, organizaram vigílias. Milhões queriam retribuir a luz que ela havia espalhado. Helena, no entanto, pediu silêncio. Queria viver os últimos dias com calma, entre plantas, livros e canções. Gravou um último vídeo, com voz doce e sorriso leve. Não tenham medo do fim. Ele não existe para quem semeia amor. Quando minha voz se calar aqui, ecoará nos sonhos de vocês. Sigam. Vivam. Cuidem. A luz está em vocês agora. No dia 12 de junho, ao amanhecer, Helena partiu. Na janela de sua casa, o sol batia como nunca. O violão permanecia encostado na parede, como um guardião fiel. No colo dela, um caderno com as últimas palavras escritas. Eu fui abrigo. E hoje, sou eternidade. No enterro, milhares se reuniram em Lisboa. Mas a cerimônia principal aconteceu simultaneamente em mais de 40 países. Cada sede da Fundação Luzes do Amanhã plantou uma árvore em sua homenagem. No topo da colina onde tudo começou, em São Sebastião, foi erguido um jardim chamado Raízes da Esperança. E nele, uma placa dizia: "Aqui floresceu uma mulher que o mundo tentou apagar. Mas a luz dela foi tão forte que se espalhou para sempre." Fim. Capítulo 9, O Último Ato, quando a voz se torna eternidade. A neve caía suavemente sobre a Quinta Avenida. Os edifícios de Nova York pareciam adormecidos sob a brancura gélida do inverno, mas no auditório principal da ONU, corações pulsavam com intensidade. Era uma noite histórica. Helena Soares, fundadora da Fundação Luzes do Amanhã, receberia o maior prêmio humanitário do planeta, o Prêmio Esperança Global. Ao entrar no salão, vestida com um traje que mesclava renda nordestina com tecidos africanos, Helena levou consigo não apenas elegância, mas décadas de histórias. Seus passos eram firmes, ainda que lentos. O tempo havia passado. Seus cabelos, agora grisalhos, eram símbolo de sabedoria, não de fragilidade. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que um dia imploraram por abrigo,
agora brilhavam como faróis para milhões. No palco, os discursos começaram. Líderes mundiais, crianças salvas pela fundação, músicos que aprenderam a viver por meio da arte, todos se revezaram contando como a presença de Helena havia sido o ponto de virada de suas vidas. Mas o momento mais emocionante foi quando André, agora seu marido e coordenador global da fundação, subiu ao palco. Quando conheci Helena, ela não tinha nada, começou ele. E, ao mesmo tempo, tinha tudo. Tinha voz. E tinha fé. Essa mulher me ensinou que a salvação do mundo não está na política, nem na caridade fria. Está no amor. E no ato corajoso de acreditar em quem ninguém mais acredita. Ele se virou para ela e disse, com lágrimas nos olhos: eu me apaixonei por você quando ainda éramos sombras tentando fugir da dor. E hoje, diante de todo o mundo, quero dizer, você é minha luz. Obrigado por existir. O público se levantou. Foi uma comoção. Helena, emocionada, recebeu o microfone. O silêncio reinou. E então, sua voz soou. Eu não sou um milagre. Eu sou consequência de pequenos gestos. Quando estive à beira da morte, alguém me deu sopa quente. Quando pensei em desistir, uma velha senhora me ensinou a cantar. Quando chorei por me sentir suja e indigna, alguém me olhou com ternura. Hoje, eu estou aqui. E a minha presença é um lembrete. Vocês também podem ser esse alguém na vida de outro. Mais uma vez, o salão veio abaixo em aplausos. Aquela noite entrou para a história da humanidade. Nos meses seguintes, Helena anunciou que se aposentaria das funções executivas da fundação. Queria focar na formação de novos líderes comunitários e na escrita. Estava finalizando seu segundo livro, intitulado O Abraço que Venceu a Guerra, onde abordava como o afeto e a arte podiam transformar zonas de conflito em territórios de paz. Ela e André se mudaram para uma casa simples em Lisboa, onde ela dava oficinas gratuitas para jovens refugiados. Foi lá que conheceu Amal, uma menina síria de 11 anos que havia perdido toda a família. Ela se escondia nos cantos, não falava com ninguém, e se recusava a tocar no piano. Helena sentou-se com ela por várias tardes. Cantava baixinho. Contava histórias. Um dia, Amal tocou uma única nota. No outro, duas. E numa manhã fria de janeiro, as notas viraram melodia. Foi o suficiente para Helena saber, o ciclo continuava. Os anos passaram. Helena envelheceu com dignidade, cercada de amor, de alunos, de cartas, de canções. A saúde, no entanto, começou a cobrar seu preço. Um problema no coração, antigo e silencioso, se agravou. André ficou ao seu lado em cada consulta, cada internação, cada silêncio. Numa noite de primavera, sentada à janela, olhando a lua sobre o tejo, ela segurou a mão dele e sussurrou: se eu for embora, não chore por mim. Eu fui amada. Eu vivi. Não vá embora, ele disse, tentando segurar as lágrimas. Todos vamos, meu amor. O que importa é o que deixamos, e eu deixo um coral de vozes que jamais será silenciado. Naquela noite, dormiu com um sorriso. E não acordou. O mundo parou. Noticiários de todos os continentes anunciaram: morre Helena Soares, símbolo de superação e voz da esperança. Milhões de pessoas foram às ruas. Nas escolas da África, da América Latina, do Oriente Médio, crianças acenderam velas e cantaram as músicas que ela havia ensinado. Nas redes sociais, a hashtag Voz Eterna virou símbolo de luto e celebração. Seu funeral foi realizado no Brasil, em Salvador. Por vontade dela, simples. Nada de coroas luxuosas. Apenas flores do campo, uma rede armada entre duas árvores e uma foto dela com uma criança no colo. Durante a cerimônia, Dona Sônia, já muito idosa, mas ainda lúcida, leu uma carta. Você chegou até mim como um trapo. Mas eu vi em você o que o mundo não via, uma flor coberta de lama. Hoje, essa flor virou árvore. E suas sementes estão espalhadas por toda a terra. 5 anos depois, a ONU anunciou a criação do Centro Internacional Helena Soares para Direitos Humanos e Arte Transformadora, em Genebra. Ao lado da sede, uma escultura foi erguida. Era Helena, de braços abertos, segurando uma criança em uma mão e uma partitura na outra. O monumento tinha uma inscrição. Ela não tinha nada. Mas deu tudo. E, por isso, o mundo nunca mais será o mesmo.